Por que a maioria das pessoas, quando começa a investir, procura por ativos de renda fixa? Procura pelo Tesouro Direto, procura por CDBs, procura ali guardar o seu dinheiro na caixinha do Nubank, que é o CDB, que é renda fixa. Por que isso acontece? A verdade é que a maioria das pessoas não tem noção do que é investir. Para você ver, existe uma boa parte da população que acredita que jogar nas bets é investir, jogar no tigrinho é investir, apostar. E essa é a grande verdade. E quando a pessoa começa a querer se inteirar, a pessoa cai a ficha de que tigrinho é um jogo de azar, que a pessoa não vai ganhar dinheiro com isso, ela parte aí para os investimentos realmente que são investimentos. E aí a pessoa vai lá e busca no Google investimento seguro. Quais são os investimentos mais seguros? E aí aparece lá para ela que o Tesouro Selic, o Tesouro Selic, o Tesouro Direto, a renda fixa, o CDB, CDI, aí ela começa a aprender, né? E ela vê que os mais seguros, de acordo com o Google lá, é o CDB, é a caixinha do Nubank, é o Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado e mais. E aí o que acontece? Ela começa por aí. Mas a verdade é que quando você investe em renda fixa, por mais que a renda fixa aqui no Brasil esteja pagando bem esse ano, esses 2 últimos anos, porque a Selic tem alta, isso não vai perdurar para sempre. Não estou falando que é ruim você ter Tesouro Direto, você investir em renda fixa, pelo contrário. Mas as pessoas esquecem que também nós temos renda variável. Temos ações, temos fundos imobiliários, temos ETFs, temos vários tipos de renda variável. E as pessoas vão para a renda fixa porque elas reparam, e elas continuam na renda fixa durante um bom tempo porque elas reparam que o crescimento é linear. E elas não vão ver um gráfico subindo e descendo bruscamente, igual o Bitcoin, como exemplo. E se você for olhar uma ação, o gráfico de uma ação, você vai ver que sobe, que desce, que um dia diminui o valor. E as pessoas odeiam mesmo do fundo da alma olhar para uma corretora no celular ali e ver ali que elas estão perdendo dinheiro. Elas não entendem às vezes que elas estão perdendo naquele dia, mas no outro dia elas vão ganhar de novo. A ação que estava tendo desvalorização no dia, ela vai valorizar no outro dia. Porque elas não têm experiência, é a grande verdade. Eu, quando comecei a fazer os meus aportes, fazer os meus investimentos, eu coloquei o dinheiro lá, coloquei R$200 na época, e no outro dia eu tirei para ver quanto tempo que demorava, para ver se dava para tirar realmente, vai que eu ia perder meu dinheiro, né? Apesar de eu ter colocado numa corretora que tem bons depoimentos sobre ela. E aí coloquei o dinheiro, tirei, vi que funciona e comecei aos pouquinhos a fazer os meus aportes, porque eu queria guardar dinheiro com um objetivo que foi alcançado, né? Que era de conseguir o nosso apartamento. E aí depois eu comecei a comprar ações, fundos imobiliários, porque eu comecei a estudar bastante sobre isso. E quando você estuda, você repara que existe uma grande oscilação na renda variável, porém é onde estão os maiores ganhos. Você ganha muito mais se você investir em uma empresa, se você se torna sócio de uma empresa, que é isso que acontece quando você investe em uma empresa, do que você apenas comprar fundos imobiliários. Fundos imobiliários são bons, renda fixa é boa, mas quando você investe em fundos imobiliários, você tem aí o seu lucro, mas não existe uma oscilação enorme. Agora, com as ações, existe essa oscilação enorme, existe esse risco, né? O risco, na verdade, se você escolhe boas ações, não é nem de você perder o seu dinheiro, mas é de você, às vezes, ver a sua ação se desvalorizando num dia, ou numa semana, ou até num ano. Mas ao longo do tempo, você vê que a maioria das ações, se você cria uma carteira bem variada, assim, como se diz a palavra? Eu esqueci. Uma carteira de ações onde você tem vários ativos diferentes, de várias empresas diferentes, de setores diferentes, você consegue ter um ganho muito maior do que na renda fixa. Porém, você precisa ter um coração forte, porque as ações vão oscilar. Um dia você vai ter R$1.000, no outro dia você vai ter 900. E logo depois você vai ter 1.500.
E eu, graças a Deus, aprendi que é isso que realmente traz os maiores ganhos. E eu no começo, eu lembro que eu olhava os gráficos todos os dias, eu olhava ali as barras, o gráfico de valorização das empresas, de desvalorização das empresas todos os dias, mas com o tempo eu falei, é assim que funciona. E hoje em dia eu já não olho todos os dias. Às vezes eu olho quando há alguma notícia e falo, caramba, isso aqui será que vai afetar minha empresa, a empresa que eu comprei? Porque é do ramo de energia, do ramo de bancos. Às vezes eu olho e às vezes eu olho também logo antes de aportar, porque aí eu olho e falo, pô, vou aportar onde aqui? Vamos ver se está caro, vamos ver se está barato. E depois de um tempo você vai ficando mais calmo, vai ficando mais cascudo, né? E aí você vai diversificando a sua carteira, você vai vendo que não só a renda fixa é bom, mas renda variável é melhor ainda. Vai vendo que existem vários ativos de renda variável. Em meio às ações, você vê que existem ações de vários segmentos. Dos segmentos, você vê que tem segmentos que se valorizam mais com a valorização do dólar e outros não. E você vai aprendendo aos poucos e você vai diversificando e criando ali uma carteira cada dia mais resiliente, essa é a palavra. Isso é muito bom, eu recomendo você que estude mais, que aprenda mais. Se você de repente ainda não tem nenhuma ação na sua carteira, se você investe só na caixinha do Nubank, eu chamo você a aprender mais sobre ações, sobre renda variável, porque com certeza você vai gostar muito, porque você vai ver que existe uma valorização, vai ter uma diferença enorme na sua carteira, nos ganhos, dos dividendos. E se de repente você diz que esse vídeo te ajudou, esse vídeo te motivou, aguçou a sua curiosidade sobre renda variável, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre criando vídeos para te motivar a empreender, a criar mais, como eu lembro que tinha um amigo que falava que você deveria ter várias bicas, que são a renda extra, você tem renda extra, fazer mais dinheiro, aportar mais e com certeza diversificando a sua carteira vai dar bom. Ok, pessoal? Se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos.